iniciar primeiramente sobre o primeiro juiz, banca de promotores, banca de advogados, todos que hoje fazem presentes para a execução do seguro. E narrarei a seguir apenas um breve resumo sobre o nosso caso. Na noite do dia 4 de novembro de 2022, a senhora Sara Davis foi assassinada em sua casa. Após a chegada da polícia, após um laudo mais criterioso da ML, foi constatado que o assassinato foi ocorrer através de estrangulamento e foi utilizado através também de um lençol, para que uma coisa tão fatídica fosse conhecida. O principal suspeito, primeiramente, foi Mark Davis, seu ex-marido. Na época, um homem que tinha poucas interações sociais, que não era se expor muito e que tinha um passado misterioso, assim contado, como foi colocado até mesmo em notícias. Com o passar do tempo, foi colocado isto, foi imposto isso, esta alcunha de várias formas, como foi anunciado, maior serial fileiro, maior sangue frio de Santana, entre outros tantos nomes. Acabou que por isso, Marcos perdeu sua família, perdeu seus amigos, perdeu seu emprego e, consequentemente, com o passar do tempo, também foi perdendo sua saúde mental, sua saúde psicológica, o que acabou acarretando o seu suicídio. Primeiramente, cumprimento a Vossa Excelência, deixo meu cumprimento aos jurados e ao público em geral. O direito de se expressar e o da mídia de informar o cidadão é garantido sim na Constituição Federal, mas esse direito ele não vai vir a ser absoluto. Ele vai ter que respeitar certos critérios para ser validado, assim como demais direitos constitucionais. Mediante ao exposto do caso do promotor, a mídia ela utilizou esse direito de uma forma que ela ultrapassou e ele veio a se tornar uma violação ao que deveria ser resguardado à vítima, dos seus direitos de dignidade, dos seus princípios da presunção de inocência. E aqui nós vamos trazer sobre as acusações dos atos cometidos pela mídia. Esses atos sendo o seu princípio de presunção de inocência sendo negado, o que é garantido no artigo 5º da Constituição, inciso 57. Ninguém será culpado durante o trânsito antes de trânsito de sentença julgada. Todavia, isso foi totalmente contrariado pela mídia, que não só trouxe a imagem do então apenas suspeito, como também trouxe calúnias sobre ele aqui sem qualquer fundamentação, pois não existia prova concreta até então. E, além de intitular como Mark Davis, o maior sangue frio de Santana. Outro princípio dele também que foi violado foi seu princípio de inviolabilidade da sua privacidade, manchando não só sua imagem, seu nome, como a sua própria honra. Trazendo essa exploração de dados pessoais dele sobre seu emprego, suas relações amorosas, suas relações com seus amigos e sobre a sua infância, sua vida pessoal íntima. Com, então, o intuito de formular um perfil, porque até então é um cargo dado à polícia. E ele teria que ser criminoso para que isso ocorrer. Tudo isso ocasionou não só a perda de emprego, como ameaças constantes da sua comunidade, como a sua honra manchada publicamente, o seu nome assim atrelado à lama. Volto a lhe dizer, até então ele era apenas um suspeito. A falta de ética da mídia foi tão grande que os próprios não observaram o próprio princípio que lhe dá o direito de fazer isso, que é o da livre exercício de profissão, que dependendo de qual profissão, eles devem seguir certas qualificações para ser validado, que é garantido no artigo 5º da Constituição, inciso 13. Sendo no jornalismo uma dessas qualificações a veracidade dos fatos. Nesse caso, a verdade como um todo, não só essa parte sensacionalista que eles buscaram explorar aqui nesse jornal. Sendo assim, esse direito dele de trazer essas informações difamatórias teria sido cessado. Viemos aqui frisar que não estamos para falar sobre a vedação da mídia, a censura midiática, mas sim sobre a moderação desse direito. Porque a partir do momento que a mídia ela venha a ser colocada no pedestal, que ela usa como base esse direito de livre expressão para se justificar e tentar se sobressair sobre outros direitos da vítima, como da dignidade humana e da sua presunção de inocência, explorando assim a tragédia humana de forma sensacionalista, com o intuito egoísta de se ter audiência, assim como mostra o caso de Mark Davis, e fica nítido que a mídia ela deveria ter sido limitada. Gostaria de começar cumprimentando Vossa Excelência, bancada de jurados, bancada de advogados e os convidados que se disponibilizaram para estar no dia de hoje aqui. O caso que foi narrado pelo promotor nos desperta um sentimento de inconformidade e revolta diante de tantas injustiças e ilegalidades que foram cometidas nessa situação. O princípio da presunção de inocência não foi concebido ao Mark Davis
Ao invés disso, a mídia, sem provas concretas, trouxe a qualidade não de suspeito, mas a de assassino estampadas nas matérias e reportagens televisivas. É importante termos em mente que a alegação de que a população pedia a prisão de Mark Davis, a população pedia a justiça para com o rapaz, mas a gente pode ter em mente que a função da mídia é informar. E segundo a professora de Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Helena Bidu, ela fala em sua obra, Mídia e Processo. A função da mídia é, abre aspas, informar, pois os meios de comunicação visam entreter, educar, difundir, fiscalizar e principalmente estimular o debate sobre determinados assuntos. Condutas bem adversas das que nós notamos com os jornalistas santanenses que cobriram o caso do assassinato de Sara. A população já havia feito seu juízo, é verdade, mas a mídia, os veículos de comunicação eram responsáveis por informar que até dado momento do processo não haviam provas conclusivas que ligassem Mark Davis ao assassinato de Sara. Infelizmente isso não aconteceu e ocasionou a morte de uma pessoa. Mais uma vez, nós vamos reiterar que nós não estamos aqui questionando a importância da mídia. Nós, enquanto representantes do Estado, entendemos e temos ciência de que o papel que a mídia desenvolve na nossa sociedade é de uma relevância significativa. Entretanto, essas liberdades, como a liberdade de expressão que está posta no nosso artigo 5º de nossa Constituição Federal, ela não pode ser usada para vir a ferir outros princípios, outras normas jurídicas, como a inviolabilidade da privacidade, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos que ter em mente que o jornalista, ele sim, é livre para expressar o seu pensamento, pois vivemos em um país de direito democrático. Então ele tem esse direito, mas ele também tem o dever de respeitar a individualidade, a segurança e a individualidade de cada cidadão. Encerro aqui a minha fala, meu Deus. Mais alguém da promotoria? Promotoria encerra. Advogados? Bancada pronta? Eu só peço que se apresente, por gentileza, tá? Para poder acompanhar, por favor. Boa tarde a todos, eu sou a defesa, sou Anderson. Com grande satisfação que hoje estamos aqui presentes nessa sessão de julgamento e eu quero dirigir meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor juiz que está dirigindo essa sessão e quero também dirigir aos ilustres representantes do Ministério de Público, no qual nós temos o prazer de estar trabalhando hoje. Quero também saudar todos que estão presentes e principalmente ao Conselho de Sentença, porque vocês hoje são os principais pessoas que estão aqui para julgar, porque está na mão de vocês o destino do nosso cliente. E eu peço para que vocês observem e analisem tudo com muita serenidade e compreensão do que temos para dizer. E dizer também que aqui a defesa vem mostrar para vocês também que a mídia foi uma vítima nisso tudo. Porque conforme o artigo 2, a mídia ela só transferiu o que ela foi apurada no exercício da sua profissão. Conforme o artigo 2, a profissão de jornalismo compreende privativamente o exercício habitual e remunerado de qualquer das seguintes atividades, das coletas de notícias e informação e seus preparos para a divulgação, entre entrevistas, inquéritos e reportagens, escritas ou faladas, conforme o Decreto de Lei nº 972 de 1969. Desculpa, professor. E quando aqui nossos colegas, sério, eu estou aqui para defender o que realmente aconteceu, não o que foi falado pelos nossos colegas do Ministério Público. E nossa tese, tudo isso aconteceu pela ineficácia do Estado, por ter demorado para apurar os fatos. Então esse transtorno, tudo que aconteceu, a repercussão fez com que a população ela pressionasse a mídia para ter uma resposta. E com a ineficácia do Estado de apurar, ela teve que repassar o que foi apurado por todos. E quando nossos colegas falam sobre o princípio da presunção da inocência, eu digo para vocês que em nenhum momento a mídia condenou, em nenhum momento a mídia instigou, em nenhum momento ela induziu e muito menos auxiliou a um suicídio. E eu falo para vocês, em cima do princípio da alteridade, que ele consiste no qual ninguém pode ser punido por causar mal a si próprio.
Isso, ou seja, isso é uma conduta. Ela não pode ser penalizada. Ela tem que transcender e atingir o bem jurídico que não aconteceu. Boa tarde, Vossa Excelência, boa tarde, jurados, boa tarde, promotoria, né? Bom, é bem notório, né, a fala dos promotores quando citam, né, o acusado em si. E nem em algum momento eu vi eles falando sobre a vítima principal, que foi uma mulher, né? Esse momento realmente foi esquecido pelos senhores. Então, de fato, vocês buscam realmente criminalizar alguém. Que, de fato, a mídia teve um papel importante, falo mais uma vez, importante, em realmente ajudar as pessoas pelo bem comum. Já imaginou se ela não chegasse a esse ponto de divulgar? Se realmente o tão suicida fosse o acusado, então a mídia estaria de parabéns. Como deu errado, tem que ter um acusado, né? Nesse caso eu vou mais além. Eu vou tentar ler um pouquinho do que ocorreu para vocês terem um pouco mais da ciência e dos detalhes realmente quando a gente acha a culpabilidade. De um determinado momento vocês vão perceber que a mídia vai sendo legal, na metade vão descobrindo que realmente não foi ele o acusado. Opa, vamos culpar alguém? Vai ser a mídia. Tirando a culpabilidade real do Estado, né? Pela demora, pela ineficácia do Estado, tá? Só um resumo aqui. Um assassino brutal chocou a comunidade. O corpo de Sara Neves foi encontrado em sua casa, estrangulada com um lençol. A investigação policial começou imediatamente e todas as atenções se voltaram para o ex-marido, Mark Davis, um homem com um passado turbulento e cheio de enigmas. Enquanto as autoridades buscavam evidências, a mídia local e nacional se lançou com sede ao caso. Isso já é uma tendência, né? Com sede ao caso já induz que realmente já estava com uma tendência. Então, aqui já começou a perseguição do nosso cliente. Casos similares haviam ocorrido em outros estados brasileiros, ou seja, tinha um serial killer por aí rodando e em nenhum momento a parte do júri da acusação chegou batendo nisso, né? Hipótese de tratar o crime em série, o assassino, verdade, buscar vítimas com perfis similares, descrições físicas e comportamentais batiam com as características de Mark Davis, ou seja, tudo induzia a ele. Se realmente uma mulher foi morta, ela vivia com um rapaz que era todo conturbado. Quem é da área da segurança policial sabe que vai procurar onde? Primeiramente ao redor. Então, ele sim foi acusado, ele foi o que? Poderia ser realmente o acusado. O inquérito seguiu de forma padrão, relativamente lento. Se coloca só lento, mas ainda enfatizou relativamente lento, então o Estado estava deixando a desejar, né? O que voltou a sociedade a cobrar a mídia. A sociedade cobrando a mídia. O que é que a mídia, o papel dela seria o quê? Divulgar. Se a mídia deixa de falar isso, de dar uma resposta para a sociedade, o que é que iria acontecer? A sociedade ia cobrar cada vez mais e mais. Então a mídia realmente fez seu papel. Uma ampla divulgação da foto do acusado, bem como seu paradeiro, que até o momento era incerto frente ao acusado estar foragido. Uma pergunta, senhoras e senhores. Se eu não cometi nenhum delito, crime, por que eu vou fugir? Porque se a pessoa me acusou, não devo, não temo, ficaria no meu local. Ainda mais na mídia hoje, que é muito ampla, rede social, TV, poderia muito bem fazer um vídeo. Estou com medo de retaliações, sim, mas eu vou fazer um vídeo e vou dizer, eu sou inocente, estou em tal lugar. Mas fugiu, dá-se entender o quê? Continuando, o inquérito seguiu na forma padrão, relativamente lento, né? Por aqui um pouquinho. Ciente que a fuga do réu era um atestado de culpa em busca de uma história sensacionalista, olha só essa palavra que utilizaram. A mídia começou a defasar a vida de Mark Davis. Então agora a mídia já não presta mais, foi o que eu falei antes. Então quer dizer que agora não valeu de nada, né? Tá buscando realmente quem era o culpado. Por mais além, senhores e senhoras, o circo midiático. Então todo tempo aqui está escrito alguma coisa voltada ao nosso cliente. Ou seja, tendencioso. Circo, né? Defassador. Marcos começou a prejudicar sua vida de maneiras que ele poderia ter imaginado uma vez que perdeu seu emprego. Sua família cortou o contato de todos, os amigos começaram a negar ajuda.
Se é meu amigo, pelo que eu entendo, meu amigo vai me ajudar em tudo. Então, foi a culpa da mídia ou foi a culpa do amigo largar ele? Foi a culpa da mídia ou foi culpa da família que tem por obrigação o laço familiar abraçar o indivíduo no momento mais crítico de sua vida? Se põe no lugar dessa pessoa. Eu não cometi nada, estou totalmente à mercê. O que acontece? A minha família me expulsa. O meu amigo que era para me estender a mão para mim, também me negou. Mas no final de tudo, quem seria culpado? Ele deu a entender que a mídia foi culpada. É muito fácil hoje eu dizer aqui que todos os meus erros são culpa de vocês. Vocês vão aceitar isso? De fato, ele escreveu uma carta. Sim, mas não há prova disso. Infelizmente, gente, isso está muito tendencioso. Protesto. Não está enxergando realmente o papel da mídia. Protesto. Que em Santana, recentemente, houve um caso de pessoas que queriam fazer uma escola onde a mídia foi de papel e importância chegar até o criminoso, que não chegou a cometer nada, porém vasculhar a vida do cidadão e viram que tinha coisas tendenciosas. Palavras de baixo escalão, vídeos voltados a jogos que são tendenciosos segundo os psicólogos. Então, gente, quero deixar aqui bem claro que realmente a mídia está sendo uma vítima. E se for punir alguém, que faça a punição ao Estado, porque, pelo princípio da eficiência, a administração pública impõe à administração pública direta e indireta obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, onde não houve nenhum desses. O Estado foi totalmente negligente e lento. Passa a palavra agora à advogada Patrícia.